Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui nos encontramos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus e hoje domingo, dia 9 de maio, domingo especial, Dia das Mães. Queremos aqui deixar o nosso abraço, o nosso carinho a todas as mães que nos acompanham e que Deus as abençoe e as fortaleça nas lutas e nos problemas que têm enfrentado em sua vida. Ficamos agradecidos a Deus por todas as mães. Também nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Delvina e Ari, são de Mirante da Serra, Rondônia. Maria Verônica é de Sinop, Mato Grosso. Samira Maiara Carvalho é de Paraíso do Tocantins, em Tocantins. Marci Maia é de Manaus. Revelino Silva é de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Maria Júlia é de Apodi, Rio Grande do Norte, e Dalva de Guarapari. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por tudo quanto tens feito por cada um de nós. Te damos graças, Pai, pelas mães e todas aquelas mães que se dedicam, que cuidam e que orientam os filhos, e todas elas que enfrentam lutas, problemas, que Tu abençoes e dê vitórias a cada mãe. Nós também pedimos bênçãos especiais para cada irmão, irmã, amigo e amiga que estudam conosco a Bíblia diariamente, que tenhamos a nossa mente aberta para entendermos a Tua palavra, e pedimos também, Pai, por aqueles que nos pedem orações. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos dando sequência à nossa série Deus e a Aliança com o seu povo. Nós vimos que esta aliança ela começou lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Deus então fez esta aliança com o ser humano e a partir daí, a cada época Deus refazia essa aliança porque o povo se desviava, como hoje, não é? A maioria se desviam dos propósitos de Deus para as suas vidas. E fomos avançando no nosso estudo, na nossa série, e chegamos hoje na aliança que Deus fez com o seu povo lá no Sinai. Como nós sabemos, Abraão havia recebido essa promessa de que dele, da sua descendência, seria feita uma grande nação, e realmente isso aconteceu. Até hoje nós vemos aí os israelitas, os árabes, todos são descendentes de Abraão. Mas existe a descendência especial que é os descendentes da fé. Aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas, estes passam a ser o Israel espiritual. E é este Israel espiritual, então, agora que Deus está trabalhando para que possam permanecer firmes nos seus propósitos, para que recebamos a recompensa que é a vida eterna. Quando Deus chegou lá no Sinai com o povo que estava caminhando rumo a Canaã, Deus então diz para o povo de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Êxodo 19, verso 4. Nós nos lembramos de como é que uma águia, a mãe águia, não é, ensina os seus filhotes a voar. Possivelmente você já ouviu, mas vale a pena nós repetirmos. Por quê? Porque as águias normalmente fazem os seus ninhos em locais bem altos, nas montanhas. Aqui nos Estados Unidos tem muita águia, locais altos onde elas habitam. E então quando as águiazinhas nascem, quando elas já estão prontas para começar a voar, elas não saem do ninho, elas ficam no ninho. O que a mãe águia faz? A mãe águia, ela cutuca aquela águiazinha, uma delas, né, para que caia do ninho, e então aquela águiazinha vai caindo, aí a mãe águia vem por baixo assim, com as suas asas abertas, e apara aquela águiazinha, e sobe com ela novamente, vai bem alto e depois deixa a águiazinha cair para que a águia possa aprender a voar. E isso ela faz com todas as águiazinhas. Quando aquela primeira está cansada, ela volta com ela para o ninho e depois derruba outra, e assim ela vai até que os filhotes aprendam a voar.
porque se a mãe águia não fizer isso, os filhinhos, né, as águiazinhas, não vão aprender a voar nunca, elas ficam no ninho com medo. E Deus fez a mesma coisa com o povo de Israel. Eles estavam cativos lá no Egito, e eles estavam naquele ninho, né, podemos dizer assim, aquele ninho de opressão egípcia. E então Deus, poderemos usar aqui o símbolo da águia, né, com suas garras afiadas, Deus então faz com que o povo de Israel, que é considerado uma águiazinha, saia desse ninho, e então para que ele possa aprender agora a voar, a ter liberdade. E quando chegaram ali no Mar Vermelho, o povo de Israel, aquela águiazinha, desabou em pânico ao ouvir o som do solo tremendo com as rodas das carruagens, ao perceber a aproximação dos perseguidores egípcios. Enquanto a fé daquele povo, aquela águiazinha, palpitava, ela avistou 2 muros abertos nas águas do Mar Vermelho, que se erguiam em gloriosa tensão, saudando a onipotência da majestosa águia. Entre esses muros de água reluzente, uma estrada seca havia sido criada de forma sobrenatural, apontando para aquela trêmula águiazinha uma passagem segura que elas poderiam atravessar. Deus, irmãos, sempre provê um meio de escape quando nós confiamos nele, quando nós nos colocamos em suas mãos. É por isso que Deus disse: sobre asas de águia os trouxe para perto de mim. Nós não podemos duvidar, amigos e irmãos, do grande amor que Deus tem para com cada ser humano. A intenção de Deus é nos salvar, é o desejo do coração dele. Ele quer que nós nos agarremos e nos apoiemos firmemente sobre as suas asas. Ele nos conduzirá seguros para a vida eterna. Mas enquanto nós estivermos no nosso ninho de opressão, com medo, não querendo enfrentar as lutas do dia a dia, nós continuaremos longe do nosso objetivo, que é a vida eterna. Mas se nós deixarmos Deus nos conduzir, se nós ouvirmos a voz de Deus falando a nós através da sua palavra, se nós aceitarmos a Bíblia assim como ela é, não querendo achar que isso não é mais necessário hoje, que isso foi para tempos antigos, nós continuaremos nesse ninho de opressão. Nós precisamos nos libertar, e a liberdade vem através de Jesus. O povo de Israel viveu mais de 200 anos lá no paganismo egípcio. Eles ali haviam aprendido a adorar outros deuses. Eles haviam aprendido que eles tinham que fazer algo para poder ser abençoado por aqueles deuses. Se eles não fizessem, aqueles deuses não os abençoavam. Mas a palavra de Deus nos diz aqui em Deuteronômio capítulo 32, Deuteronômio 32, nos versos 10 a 12, nos diz: encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes, cercou-os e cuidou deles, protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas penas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum deus estrangeiro os conduziu. Então aqui novamente é usada a figura da águia. Em Deuteronômios capítulo 1, nos versos 29 a 31, nós lemos: eu lhes disse, não entrem em pânico, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele lutará em seu favor conforme tudo que vocês o viram fazer no Egito. Também viram como o Senhor, o seu Deus, cuidou de vocês ao longo do caminho, enquanto viajavam pelo deserto, como um pai cuida de seu filho. Agora ele os trouxe a este lugar. Aqui Moisés falando ao povo de Israel que já estavam chegando à terra de Canaã e estavam apenas do lado do rio Jordão, tinham que atravessar este rio para poder entrar na terra prometida. E então
Moisés fala aqui como Deus os havia guiado, e assim como um pai cuida de seu filho, assim Deus cuidou e levou em segurança o povo de Israel até a terra de Canaã. Em Oséias capítulo 11, verso 1, nós lemos: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Então, aqui Israel era considerado como um menino, como uma criança que necessita dos cuidados e a orientação, a direção dos pais. Assim também o povo de Israel, eles estavam longe, muito longe dos caminhos de Deus, porque viveram mais de 200 anos no meio de povo pagão e eles não se lembravam mais do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E então, como um menino, assim era Israel, mas Deus os amou e nós também. Deus nos ama, Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer nos conduzir dia após dia sobre as suas asas. Ele nos levará a um lugar seguro. Não tenhamos medo das lutas, dos problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Vamos continuar confiando nesse Deus. Vamos colocar a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Não vamos buscar orientação e direção para a nossa vida em outro lugar a não ser na palavra de Deus, porque ela é o nosso guia seguro para nós chegarmos a viver a eternidade. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus trabalhe em nossa mente, em nosso coração, que Deus ajude para que possamos nos desprender das coisas que porventura ainda estão nos segurando nos prazeres deste mundo, que possamos ser libertos e que possamos viver felizes, caminhando, alegres, contentes com Jesus ao nosso lado. E com certeza nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus muito em breve. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Mais uma vez parabenizamos a todas as mães, que Deus as abençoe, mas não nos esqueçamos, farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.